O Papo na Varanda 013 está imperdível. Assista agora. Bom, amigos que acompanham o nosso trabalho, estamos com o nosso primeiríssimo programa, Papo na Varanda 013. Estamos recebendo hoje uma visita ilustre, Felipe Pérez, mestre em yoga, para trazer um pouco de tranquilidade para a gente nesses dias atribulados, para falar da importância da yoga no cenário 013, no cenário atual da vida das pessoas, né? Então, muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Namastê, né? Namastê. É um privilégio ter você aqui, Felipe. Obrigado. Fala lá um pouquinho sobre a sua história, quem é o Felipe Pérez, né? Nasceu aonde? Quais as curiosidades? Como é que você se encontrou na yoga? E como que você está ajudando pessoas a buscar o autoconhecimento, né? Acho que é importante isso. Vamos conversar. Eu sou formado em odontologia, trabalhei 15 anos de odontologia, eu era odontopediatra e fazia cirurgias. E no meio de tudo isso, me convidaram para fazer uma aula de yoga. E eu sou bem agitado, e aí eu falei que eu não ia conseguir fazer uma aula de yoga. E naquele dia, na verdade eu sou santista, né? Eu nasci aqui em Santos, eu morei a vida inteira, fui fazer faculdade de São Paulo, e eu me formei e fui morar no litoral norte daqui do estado de São Paulo. Aí eu tinha um consultório em Boiçucanga e um em Bertioga, e uma vez por semana eu vinha trabalhar em Santos. E aí nessa loucura toda, me convidaram para fazer uma aula de yoga lá em Maresias, né? Meu consultório é em Boiçucanga, e eu trabalhava até às 8, 9 horas da noite, a aula era às 7. Eu falei, não vou conseguir fazer a aula, eu também tenho paciente, não dá, obrigado. E naquele dia, às 6 horas da tarde, todos os pacientes desmarcaram. Nossa! E aí... E eu conheço o Boiçucanga, eu conheço, olha só. E aí eu É um atravessei paraíso, a né? serra e fui para Maresias fazer aula de yoga. E aí eu fiz a primeira aula de yoga e aí eu nunca mais saí. Quando acabou a aula, a professora veio para mim e perguntou se eu já praticava yoga. E eu falei que eu nunca tinha conhecido. E ela falou que tinha tudo a ver comigo e eu acho que eu acreditei. Mas você não parece ser uma pessoa acelerada, né? Eu sou bem agitado. E aí eu me matriculei. Comecei a fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí comecei a pedir livro que eu poderia ler. Aí eu fui aluno durante 3 anos. Aluno super dedicado. E aí eu fiz o meu primeiro curso de formação no 4º ano. Eu tenho 12 formações de linhas diferentes de yoga. Nossa, qualificado, hein? Eu dou curso em formação já há uns 10 anos, então eu formo os professores de yoga. Aqui em Santos, a maioria dos professores foram meus alunos no curso de formação ou são meus alunos na minha shala. E é um grande prazer para mim praticar yoga. A minha vida hoje em dia, eu não vejo sem o yoga. Eu pratico todos os dias há 20... Comecei em 98, 25, né, que vai dar? 25 anos. Agora em junho eu faço 25 anos de prática de yoga como um yogi e nesse caminho todo é muito gratificante. Felipe, é yoga ou yoga? Yoga, não tem acento agudo na Índia. Na Índia tem nomes de yoga com acento circunflexo e tem yoga sem acento. Eu boto sem acento. Legal. É importante, a gente tem várias dúvidas aqui dos nossos seguidores aqui do Voz do Povo. A gente abriu uma caixa de perguntas, tem várias perguntas aqui. Tem até perguntas aí sobre a novela Caminho das Índias, né? Mas a gente vai trocando ideia, vai conversando, porque o Felipe ele tem uma experiência internacional gigantesca, né? Ele já viveu na Índia, inclusive, né? Passou muito tempo, né? Eu passo um mês na Índia. Passou muito tempo na Índia também, está sempre atualizado aí. Primeira pergunta que vem, assim, de uma seguidora, ela pergunta sobre o que é a yoga, o que significa a yoga, a prática da yoga, e
que ela falou assim, a gente está sempre procurando, né, segurança, prazer, autoconhecimento. A yoga, nesse momento, né, yoga, né, ela consegue responder esses chamados da população? Qual que é a sua visão sobre a yoga? Essa busca, né, que essa pessoa falando que está sempre nessa busca, isso é um sadhaka. Eu me considero um sadhaka. Um sadhaka é um buscador, uma pessoa que está sempre aberta a novas informações, a estudos, a novos conhecimentos. Isso quer dizer sadhaka. Lá no meu Instagram eu acho que está escrito sadhaka até numa parte assim. Eu sou esse grande buscador, né, desse conhecimento que desde quando eu fui beber na fonte nunca mais consegui parar. O yoga, ele trabalha por diversas linhas, diversos campos, né? Tem um leque muito vasto. Então tem pessoas que entram no yoga pela asana, pelo corpo, pelo exercício físico. Tem pessoas que entram no yoga pela meditação. Tem pessoas que entram no yoga pelo pranayama, exercício respiratório. Tem pessoas que entram no yoga pelos textos antigos. Então tem muita coisa. Por isso que eu estou sempre nessa busca, sempre procurando mais informações e mais estudo. Porque o yoga é antes de Jesus Cristo. Não tem como você fazer um curso de yoga, que são 9 encontros uma vez por mês, e falar que já está pronto. 2000 anos antes de Jesus, né? Eles falam 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos antes de Cristo. Um professor meu, que foi o mesmo professor da Madonna, chama Danny Paradise. O Danny Paradise, ele é um americano, ele foi o primeiro professor de yoga da Madonna e ele sempre vem ao Brasil. Eu conheci ele aqui no Brasil. Já faz anos que ele não vem, ele vinha muito, tipo uns 15 anos atrás. E aí ele falou o seguinte, essa história, que tem muito falando que yoga é 2.000 anos antes de Cristo. Tem muitos que falam 5.000 anos antes de Cristo. Aí o Danny Paradise falava assim, 5.000 anos antes de Cristo, a gente não tem quase mais prova. Então, quando você não sabe uma data certa, fala 5.000 anos antes de Cristo. Você joga lá atrás, porque não tem nem comprovação científica. O Danny sempre falava isso. Ele falou que a Madonna foi uma das alunas dele. O Danny Paradise, hoje em dia, eu tenho 52 anos, o Danny deve ter, sei lá, quase 70, acredito, uns 68, e ele estudou com os grandes mestres da Índia, que foram da nossa geração, que morreram, eu não consegui pegar, mas ele pegou, e ele fala que a Madonna, em tipo 3, 4 meses, ela entrava em meditação profunda. Eu pratico yoga, né, como eu falei, desde 98, né, vai dar quase 25 anos, e eu ainda me perco na meditação. Ele falou que ele nunca conheceu uma pessoa tão profunda e determinada como a cantora Madonna. Olha só. E ela é uma super yogi. Se vocês não sabem, vão pesquisar que ela é super, super mega. Por isso que ela tá aí, bonitona, né? Tá autêntica, né? E sempre em busca do autoconhecimento. A disciplina é tudo. E no yoga, a gente precisa ter essa disciplina. Então, se a gente não tem a disciplina, que nem eu sou uma pessoa agitada, então eu entrei pelo corpo, eu entrei pelas asanas, as posturas físicas, mas a postura física não é só física, ela é psicofísica, porque no momento que você está na permanência em cada asana, em cada postura, você está mexendo também com a sua mente. A mente leva esse nome porque ela está mentindo para você. Porque a mente não é a tua essência. A mente é a reação de uma ação que foi feita a você. Entendi. Então, se a ação for bacana, a tua reação é bacana. Se a ação for ruim, a tua reação vai ser ruim. Entendi. Depende também do ambiente que você está, você está inserido ali. Pode te levar ao descontrole total. Exatamente. A mente te leva, eu chamo a mente da louca da casa, ou então o cavalo desenfreado. Você tem que montar nesse cavalo e tem que tomar as rédeas. Sem arreio. No pelo. Pode ser no pelo. Mas a gente tem que controlar essa mente, não deixar a mente levar a gente. A mente é a primeira reação que vai acontecer. Se te dão um tapa, qual vai ser a tua reação? De virar e dar um tapa.
Ou igual Jesus, virar o outro lado. Né? Não, mas nós não somos Jesus. Não somos assim. É verdade. Então, Estamos distantes disso, né, Felipe? por isso que a gente está aqui. É. A gente está aqui para experimentar exatamente tudo isso. E ter esse controle dessa história. Porque a mente, o ego, elas existem que nem no filme Divertidamente. Aquele filme Divertidamente, aquele desenho, né, Divertidamente, mostra que quando a gente nasce, vem várias caixinhas. Vem a raivinha, o ódio, o nojo, a alegria, a tristeza, várias coisas ali, que é o medo e o ego. O ego, ele é bom, o ego. Mas você tem que controlar ele, porque o ego trip, né, o super ego também não dá, ninguém vai aguentar essa pessoa. Então na hora que a gente está na asana, na permanência, respirando, a gente tem que ter um controle muito grande. Isso acalma a louca da casa. E a gente consegue tirar essa história do teu tapetinho. No yoga a gente pratica em cima de um tapetinho, né? Chama mat o tapetinho. A gente consegue transferir essa paz, essa tranquilidade dessa postura física do tapetinho para a sua vida. Como que está a sua flexibilidade? O seu corpo responde por isso. Se você está muito rígido, como que está o seu coração? Como que está? Você está rígido com seus relacionamentos, com seus familiares? Então o yoga ele vai abrindo muitos espaços entre a louca da casa, entre a sua mente, entre essa agitação da mente. E a gente vai ficando menos ansioso, mais tranquilo e consegue fazer mais coisas. Então, assim, diante desse cenário que você colocou, toma o nosso chazinho de erva cidreira, viu, ô Felipe? Porque foi colhido aqui, inclusive, viu? A gente tem uma plantação aqui e a gente fez o chá. Em alguns lugares é capim cidreira, outros lugares é capim santo, né? Acho que no Nordeste. E tem também outros nomes aí. Mas aqui em São Paulo é erva cidreira. Chazinho pra gente falar, né? O chai, pra gente falar aqui com a figuraça, que é o Felipe Pérez, que conhece o universo da yoga, tá bom? Uma pergunta que chega para você, Felipe. A yoga, ela pode responder o que é a unicidade? Né? É uma pergunta da Bárbara Reis. O que significa essa palavra, unicidade, para gente que está assistindo você, ouvindo aí? Seria a união, né? E a yoga vem da raiz que é yud. Yud quer dizer a união. União de corpo e mente, união de seres. Então, vocês vão encontrar muito por aí, falando que o yoga é união, né? Mas eu aprendi com um professor meu de Vedanta. Vedanta são os textos mais antigos que existem no planeta, no mundo, né? Eu demorei 20 anos para estudar Vedanta. E eu estudei um início que é muito difícil. Eu fiquei 3 anos estudando Vedanta, agora eu dei uma paradinha. E esse meu professor, ele falou que o yoga é a negação. E aí eu não entendia como que a palavra yoga vem da raiz yud, que é a união, e ele falava que era a negação. E aí ele explica que o yoga realmente é a negação. Eu começo a observar tudo que não precisa mais na minha vida. E eu vou soltando esses pesos, porque a gente carrega muito peso, muitas correntes. É um desapego, total, desprender de coisas materiais, não é só o material, é o mental. Porque a gente carrega correntes arrastando de conceitos e preconceitos que as nossas famílias colocaram na gente. É verdade. Então, a gente foi criado com esse conceito. Então, se o Vital não acredita nesse conceito que eu apresento, vai virar um preconceito dele e a mim contra ele. Isso está acontecendo hoje em dia, o tempo inteiro, porque só tem cacique. Eu falo que hoje em dia só tem cacique. Eu quero ser índio. Só tem as pessoas, todo mundo tem a verdadeira história. Isso é a verdade. Todo mundo sabe o que é real. E ninguém quer saber a história do outro, ninguém tem mais compaixão e nem compreensão com o próximo. É verdade. Então, o yoga, eu acho que entra... eu li uma entrevista numa revista americana tem uns 10 dias. É assim, funciona assim, o yoga ele surge de 10 em 10 anos. Aí ele surge, aparece, é um boom e depois some.
Aí surge. Nos anos 90, ele surgiu de Ah, novo. você fala ao longo da história? Sim, na Tipo, longa da história. Quando a sociedade está mergulhada no caos, o yoga... Eu não sei se é, É nessa uma hora. boia de eu não sei se salvação. é nessa hora, mas ele surge de 10 em 10 anos. Nossa, e depois Que murcha. interessante. E nos anos 90 ele surgiu. E desde então ele não desceu mais. E nessa reportagem mostra isso. E o yoga, ele nasceu na Índia só para os homens. Mulheres não praticavam yoga, não podiam praticar yoga. Era só os homens. E tem uma linha de yoga que eu gosto muito, que eu pratico, que chama Ashtanga Vinyasa Yoga, que foi criada praticamente por exército. Só os guerreiros praticavam essa linha. E aí, um dos professores que já morreu há mais de 100 anos, o Krishnamacharya, ele começou a introduzir as mulheres no yoga. E hoje em dia, só legal, tem né? mulher no yoga. A mulherada abraçou, né? Não tem quase mais homem. E nessa reportagem americana, está falando que de uns 4, 5 anos para cá, os homens estão crescendo. Eu sempre tive muito homem fazendo aula comigo, não sei se é porque eu sou homem sendo professor. Eu morava em Maresias, como eu falei, né? Meu consultório é em Boiçucanga, e lá todos os bombeiros e os surfistas faziam. A minha chala, às vezes tinha 2 mulheres e o resto era só homem. Aqui na minha chala de Santos eu também tenho homem, mas é mais mulher. E isso já está mudando o conceito também, entendeu? Os homens já estão entendendo que o yoga faz bem, que traz tônus muscular, traz força, traz vida, vitalidade, né? Tudo isso. E harmonia para o casal, né? Aí, tá vendo? Olha, yoga é físico, mental e espiritual. É uma mistura para esses dias atuais turbulentos que a gente está vivendo aí, né? Então, ó, Felipe Pérez aqui, o nosso mestre de yoga, trazendo essas curiosidades aqui para você que acompanha o nosso trabalho do Voz do Povo Santista, Baixada Santista, Grande ABC, São Paulo e Brasil. E o mundo, né? Porque a rede social vai para o mundo afora. Felipe, tem várias perguntas para você aqui, falando sobre como que você consegue fazer aqueles movimentos de colocar a perna aqui, o braço ali. Eu sei que isso é uma coisa muito complexa, mas como que uma pessoa comum pode se encontrar, se conhecer para poder fazer movimentos, né? Movimentos aí extraordinários, porque você vai entrar na rede social do Felipe, você vai ver, realmente é fantástico. Primeiro, eu sou uma pessoa comum também, tá? Não é um super-herói, não. Mas é a prática. E um dos grandes mestres que tem uns 23 anos que morreu, que é o Patabi Jois, que foi o criador dessa linha feito por exército. O mestre dele, que era o Krishnamacharya, que começou a introduzir as mulheres. E o Patabi Jois, ele fala que o yoga é para todos, mesmo essa linha sendo forte. E ele tem uma frase que todo mundo que pratica yoga, muitos conhecem, que o yoga, a Ashtanga Vinyasa Yoga, é 99% prática, 1% teoria. Então, para começar, tem que praticar. Tem que procurar um professor. A gente tem um projeto Mahakarma Yoga aqui em Santos, né, que é yoga de graça. Eu já estou com esse projeto há 4 anos. Esse curso de formação que eu dou em Santos, da escola Yoganaya, é uma escola internacional. Ela nasceu na Califórnia e está no Brasil já tem 8 anos. E eu fui a primeira turma dessa escola e na segunda turma eu já estava professor da escola, né? E a gente está em Santos com esse projeto que tem 4 anos, que é no Quebra-Mar, todo sábado, 5 horas da tarde, yoga de graça. Então, nos cursos, no fim do curso de formação de professores, eles têm que apresentar 2 trabalhos. E um é o Mahakarma. Maha quer dizer maior. E Karma quer dizer ação. Uma ação maior do yoga em Santos. Exatamente. Nossa. Então, e as pessoas acham que karma é ruim. Porque muita gente fala assim, é o meu karma. O meu karma é ser pobre, o meu karma é carregar... Não, karma não é isso. O meu karma é não dar sorte no amor. É tipo isso, porque o karma é uma ação. Se a ação foi feita boa, a reação vai ser excelente.
Então, em vez de a gente jogar espinhos e ficar pensando nisso, o meu karma, joga sementes de flores que o seu caminho à frente vai ser um tapete de pétalas. Então, a nossa ação gera uma reação que volta contra a gente. É um bumerangue o karma. Pensa como um bumerangue. Tu jogou e ele vai voltar. Pode ser que ele acerte na tua testa, pode ser que ele rode e caia na sua mão. Entendeu? Eu jogava muito bumerangue aqui na praia quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu adorava jogar bumerangue. Então o karma é isso. Então no fim do curso eles têm que fazer uma ação de levar yoga aonde nunca viu, as pessoas nunca tiveram conhecimento, nunca viram o que é o yoga. Então os alunos vão para cada lugar, eles vão para o Lixão em São Vicente, eles foram para o Guarujá num dormitório, eu nem sei como chama isso. Que esse tipo pessoal, um albergue, né? O pessoal de rua vai e albergue dorme e volta. E as meninas deram uma aula ali e elas no começo entrevistaram aquelas pessoas bem de rua mesmo, bem de rua. E entrevistaram perguntando se sabia o que era o yoga, o que não era. Eles falaram que não sabia tudo. E no fim que legal. Da aula, elas entrevistaram esse mesmo cara. Eu fico emocionado, porque assim, ele respondeu o que era o yoga. Ele conseguiu compreender. Ele virou uma pessoa sem informação, sem estudo, sem nada. Nossa. Ele virou e falou, eu me senti muito em paz. O meu coração acalmou e eu me senti muito bem. Olha só. E atingiu assim, o objetivo, que é o objetivo do yoga. É a paz espiritual. Geral, da nação. Então, esse nosso curso de yoga, que começa, a nossa turma vai começar agora, em 10 de junho, começa a turma 2022, a gente leva para uma verdadeira descoberta, porque acontece muita divisão de águas na vida das pessoas. Elas saem muito desse material, desse objeto referente. A gente foi criado com um objeto referente, né? A gente olha o Instagram, vê uma foto e já faz uma história da pessoa, já visualiza. Tá muito visual. Eu cheguei aqui, ele virou para mim e falou assim, nossa, você é igual do teu Instagram, porque tem muitas pessoas que quando eu conheço é completamente diferente. Que é a expectativa e a realidade, né? Principalmente nos encontros aí do Tinder, né? De outros aplicativos aí, na foto e pessoalmente é outra pessoa, né? Quando o Felipe chegou aqui, eu falei assim, você é idêntico ao que a gente vê, né? E transmite na rede social. É isso que a rede social tem que ser, né? Tem que transparecer. Talvez o yoga ele tem essa capacidade de mostrar, né, o interior das pessoas. Eu acho que é esse caso desse morador de rua, né? É que muito se bonito encontrou isso. no yoga. É muito bonito. E aí, conforme o terceiro ano em São Paulo, né, que o curso começou em São Paulo e no Rio, aí a gente viu que esse processo das aulas, levando o yoga para quem não pode pagar, para quem não tem condição, era bacana. E a gente começou a abrir esse projeto Mahakarma Yoga a gente já tem quase em todos os estados do Brasil. Olha só. Em São Paulo tem vários lugares, no Rio de Janeiro também tem vários lugares, aqui em Santos é todo sábado no Quebra-Mar, aqui antes da divisa, né, com São Vicente, às 5 horas da tarde. A gente tem em Miami, a gente tem em Portugal, Mahakarma. E começou aqui, Felipe? Começou em São Paulo, começou em São Paulo, né? e aí no segundo ano eu trouxe para Santos. Em Santos tem 4 anos, né? A gente ficou 1 ano e meio praticamente parado por causa da pandemia, que não podia, mas aí a gente passou para a internet, né? Para o Instagram. Aí a gente montou todos os Mahakarmas do Brasil e dos países de fora. Tem em Bali também Mahakarma. Olha só. E aí a gente montou uma página que chama Mahakarma Yoga Brasil. E aí ali tinha aula todos os dias e cada dia era um professor diferente. Tipo, na pandemia vocês seguiram esse trabalho virtual, né, no tapete. Sim. Ali. Eu vi que você tem um instrumento também, né? O Felipe, ele canta também, ele toca também. E tipo assim, depois a gente vai entrar para conhecer esse instrumento. Então, o projeto chama Mahakarma Yoga Santos, que acontece aqui no Quebra-Mar,
todos os sábados, às 17 horas. A página tem 4.663 seguidores aqui na Baixada Santista. E é coordenado por vários professores, né, Felipe? Mas o coordenador principal é o Felipe Pérez, viu? E é interessante porque é um pôr do sol, o contato com a natureza. Esse sábado agora foi bem bonito. Eu vi você pendurado nas pedras assim, tentando se equilibrar. Eu vi os professores ali, a integração, os moradores. Fala um pouquinho, qual que é a sensação ali daquele pôr do sol, do contato com a natureza, Felipe? Então, nessa nossa escola de formação de professores, a gente gosta de fazer um altar. Então, geralmente, a gente sempre tem um altar atrás da gente, a gente está dando aula na frente e os alunos estão de frente para esse altar. Quando eu trouxe o projeto para Santos, eu fiquei imaginando, eu sou santista e eu amo a minha cidade, assim, eu sou bem santista. Raiz. Então eu fiquei imaginando os pontos de Santos que fossem bonitos, que desse para ver o pôr do sol, né? E eu acho o quebra-mar maravilhoso. O quebra-mar tem criança, tem jovem, tem esporte, tem idoso, tem cachorro. Tem tudo. Tem tudo no quebra-mar. Tem uma pista de skate legal, tem um parquinho das crianças, tem no início tem um professor com patinação que ensina meninas, ensinou meninos a patinar. Tem lá no fundo os surfistas, né? E a gente tem a ilha de Urubuquiçaba no fundo. Essa ilha, para mim, é o meu altar. Quando ali a gente faz no fundo do quebra-mar, que é no heliporto, e a gente tem a ilha. Para mim, aquela ilha ficou um altar. Porque um altar, a gente não precisa ter imagens para ter um altar. Porque onde está Deus? Deus está em tudo. Deus não é a chuva, não é o sol, não é o vento, não é o mar, não é todo esse movimento que está no quebra-mar. Então eu imaginei aquela ilha como o meu altar, como um grande Deus ali protegendo a gente. Olha que legal. E ali aí a intenção foi essa, muita gente, a maioria, eu vou falar isso na página do Mahakarma porque ninguém sabe. E eu sempre falo, a ilha é o nosso altar. A ilha aí, é o tá vendo? A novidade aqui no Papo na Varanda 013. A ilha de Urubuquiçaba como altar aqui, eleito aqui pelo Felipe Pérez, aqui santista, né? Nascido aqui na cidade de Santos, que teve essa visão do quebra-mar aqui, que era um lugar que não era muito valorizado, por incrível que pareça. Mas o pôr do sol ali é maravilhoso, né, Felipe? É lindo, é lindo. Esse sábado foi lindo a aula. E como que é para a pessoa participar? É só chegar. Só levar a canga chegar, mesmo? Não precisa marcar nada, ou leva o seu tapetinho de yoga, ou uma canga para não deitar no chão. 5 horas da tarde começa as aulas, até às 6. Cara, show de bola, hein? Show de bola. E aí, o pessoal tá perguntando aqui, inclusive ela foi lá, viu? A Andressa Trazi. Ela participou aí desse evento aqui do Mahakarma Yoga Santos e ela falou que super recomenda, viu? Ela falou que é maravilhoso. A sensação de paz e espírito aqui em Santos. Então, ó, fica o convite, todo sábado, às 17 horas, ó, um encontro marcado com essa galera aqui. O pessoal perguntando o que é Shiva, assim, nesse universo indiano, a Índia e seus mistérios, né? Com 1.353.000.000 de habitantes. Vocês têm ideia do que é isso, né? E aí, o que é Shiva? O que você pode falar sobre a Índia? Os mistérios desse lugar maravilhoso, paradisíaco aí. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om é um dos nomes de Deus também. Om é tudo e tudo é Om. Então Om também é Deus. Olha só. Namah é um comprimento. Shivaya é Shiva, né? No verbo. Então, Om Namah Shivaya é um comprimento. Então, o Vital me perguntou aqui no início, Namastê. E eu falei que na Índia não se usa muito Namastê. O Namastê é mais usado no ocidental do que no oriente. A gente usa mais aqui o Namastê. E é sempre nessa posição, né, Felipe? Eles falaram que é na posição do peito aqui. O dedão tem que estar no meio do peito. E eu não faço Namastê assim. Assim é coisa de japonês. O Namastê a gente tem que olhar nos olhos. Namastê. Eu faço uma pequena reverência, mas olho nos seus olhos porque a gente é igual. Entendi. A gente está no mesmo plano. Entendi. Mas na verdade na Índia, principalmente no sul da Índia, a Índia é grande como o Brasil.
Então tem culturas diferentes como no Brasil. Do norte para o sul é diferente. Até a maneira que se fala, né? Na Índia é igual. Então no sul da Índia ainda é muito tradicional. O sul da Índia são bem pequenos vilarejos e muito tradicional. Tem 2 cidades grandes. E eles cumprimentam com a mão no peito e Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Om Namah Shivaya. Shivaya. Om É Namah assim. Shivaya. No norte eles não falam muito Om Namah Shivaya. Eles só botam a mão no peito, que eu tenho esse costume. Eu geralmente estou sempre assim cumprimentando, fazendo essa reverência, olhando nos olhos da Nos pessoa. olhos, sempre nos olhos. E eu não falo Om Namah Shivaya, no norte também não fala. Eu amo muito a Índia. Em 13 anos eu tive a oportunidade de ir 9 vezes à Índia. Olha que E eu privilégio. passo o mês inteiro, 40 dias na Índia. Em 2020 foi a última vez que eu fui à Índia. Eu voltei no início da pandemia. Quando eu voltei, eu cheguei 3 de fevereiro aqui no Brasil. E no meio do caminho eu paro na Etiópia, né, para trocar o voo, e tem o Wi-Fi no aeroporto. E aí eu sempre falo com a minha mãe, com a minha avó, né, já fiz a primeira parada, agora estou esperando outro voo mais 3 horas. Que privilégio ter vó, né? Eu tenho minha especial da Ilha da Madeira. Olha só. E aí a minha mãe, põe a máscara, a máscara, a máscara. E eu levo grupos, eu levo meus alunos para a Índia. Todo ano eu levo grupos para beber da fonte, eu levo para conhecer os gurus, os professores de yoga que eu tenho na Índia, né, os templos. E a gente assim, ó, e ela, põe a máscara, põe a máscara. A gente não sabia de nada de máscara, nada de Covid, nada, a gente... Esse pânico que tava aqui, né? Que aqui virou um pânico aqui. Lá, quando a gente entrou no avião em Delhi, já muitos brasileiros entraram também, e todo mundo de máscara. E já tem muitos anos que só quem usa máscara é japonês e chinês, pelo mundo inteiro. O resto ninguém usa. E a gente achou engraçado aqueles brasileiros de máscara, a gente até tirou sarro, né? Ai, que viagem deles. Quando parou na Etiópia, que eu falo com a minha mãe, a máscara, a máscara. E eu, a mulher surtou lá, que máscara é essa? É bem coisa de mãe mesmo, Quando chegou no Brasil, a gente estava sabendo da história. Eu tinha 2 restaurantes, eu ainda tenho um. E abri o meu restaurante, eu trabalhei com o restaurante 40 dias e fechei o restaurante. Nossa. E aí eu fiz um vídeo até, e chorando até, falando que estava fechando o restaurante pelos meus funcionários, que eu não ia botar a vida deles em risco, que eles pegam ônibus, vêm lá de Praia Grande, e a gente tinha que se recolher naquele momento. E naquele momento, o yoga me salvou. Porque eu tinha 2 restaurantes, tipo 47 mil de contas mensais, e não tinha fundo. O fardo eu tava trabalho para pesadíssimo, trabalhar, né? eu trabalho para pagar minhas contas, eu não tenho dinheiro, eu não sou uma pessoa abonada. Então eu não me desesperei, porque eu sabia que naquele momento o problema não era meu, o problema era mundial. O universo. Não era meu, não era meu. Então a gente tem que... O yoga me trouxe essa paz para a louca da casa não devanear, não me levar para lugares absurdos, e eu me centrar e ver qual seria a solução daquela grande aventura. Então o yoga ele te traz uma estabilidade emocional muito grande, te direcionando para o lugar certo. Tá chegando, você viu? Quanta curiosidade, né? Tá chegando várias perguntas aqui. O pessoal perguntando se pode beijar a namorada ou a pretendente lá na Índia, né? O pessoal perguntando assim se é comum. Aqui no Brasil o pessoal dá 2 beijinhos no Rio de Janeiro, no rosto, né? Dá um beijo. Tá falando a namorada no rosto ou beijo na boca? No rosto, assim, da pretendente, assim. Não. Esse contato. Na frente dos outros, não. Na frente dos outros, aí, tá não. vendo? Por trás deve beijar, mas na frente dos outros não, nem de mão dada. Como eu comentei, no sul da Índia é mais tradicional, no norte é menos. Delhi é uma cidade, tem New Delhi e Old Delhi. Tem o bairro novo de Delhi e o bairro antigo de Delhi, que é aquela coisa que a gente vê na televisão, aquele caos, aquela sujeira. New Delhi, a parte nova, é super linda, parece muito Buenos Aires. As avenidas, as casas, é muito bacana. Mas o indiano
tá se perdendo um pouco na modernidade, eu tô achando. É. E no sul, ele é muito tradicional. E eu já fui para um ashram, fui já 2 vezes para esse ashram no sul, de uma santa viva, que ela chama Ama, A-M-M-A. Ama quer dizer mãe também. E ela é a santa que dá o abraço nas pessoas. Eu tenho 2 abraços dela. Que legal. Vai gente do mundo inteiro. Ela tem um ashram que ela abriga 4.000 pessoas no ashram dela. Ela já ganhou 2 prêmios Nobel. Ela é a mulher mais rica em doação que existe no planeta. Ela recebe tanta doação e ela repassa todas essas doações. A Ama, ela tem a idade da minha mãe, que eu acho que é 73, por aí. A idade da minha 74, também. por aí que ela tem. E ela curou, eu falo que ela é uma santa. Ela não mesmo? gosta de ser chamada. Eu falo que ela é uma santa porque ela curou um leproso. Na Índia tem muita lepra ainda. E eu vi esse vídeo. E eu conheci o cara lá no ashram. Ele nunca mais largou ela. Ele virou um discípulo dela. É uma prova viva. É a prova viva. Nossa. Literalmente. Ela pegou o cara no vídeo, Opa, desculpa. tirou a roupa dele, botou ela numa banheira, o cara numa banheira, deu um banho nele e fez igual o animal. Começou a lamber Igual o cachorro todas faz, as né? feridas dele. Ah, As olha feridas só. cicatrizaram. Nossa. Eu vi isso. Nossa, chega a arrepiar, Felipe. É É uma coisa Uma assim coisa- impressionante. E esse ashram dela, que ela briga, desculpe, 4.000 pessoas, é praticamente de graça. É. Dentro do ashram tem 4 faculdades para os indianos, tudo de graça. Tem um por hospital. trás disso tudo tem um projeto gigantesco aí. Tem um hospital nesse vilarejo, tudo de graça. Nossa. Inclusive, quando a gente chega lá, se a gente fica doente, a gente tem a vantagem de passar na frente deles. Porque nós somos visitantes ocidentais. A gente não pega fila. Não vai pro NPS, galera. Olha só. Esse ashram dela, que ela abriga todo esse povo, começa a trabalhar às 4 da manhã. Às 9 da manhã é enorme. É o tamanho, deve dar 2 tamanhos do Extra que fechou ali da Ana Costa. Nossa, é enorme mesmo. O prédio principal tem 8 andares. Tem um elevador. Se for pra lá, nunca entre naquele elevador, porque eu não vou entrar naquele elevador. O elevador vive quebrando, é muito velho, muito antigo. Eu subo e desço de escada. E ali a gente vê esses jovens da pergunta. Os namorados não podem andar juntos. Então, se tem o namorado e a namorada, tem sempre uma menina junto com a namorada. É bem aquilo que a gente vê nos Anos filmes 50. mesmo. Que a Anos mãe, nossos a mãe anos manda, 50. o pai manda acompanhar. Acompanhado, Irmão mais as meninas novo. vão acompanhadas, pode estar de mão dada, mas eu nunca vi eles dando beijo no rosto. Nossa. Eu nunca vi nessa região do sul, que é bem tradicional. É muito interessante. Os meninos, e isso na faculdade, com 20 anos de idade, eles tinham adultos. Os meninos andam com os meninos e as meninas andam com as meninas. Interessante, né? E se tem um relacionamento, sempre tem uma ou 2 amiguinhas junto. A namorada nunca vai estar sozinho, mesmo estando no recreio da faculdade, porque a faculdade é dentro do ashram, a gente está junto, comendo Sim. junto com eles, assim é tudo junto. Interessante, né? Pessoal, eu vi também aí no vídeo que eu estava assistindo, eu estava me preparando aqui para conversar com o Felipe, né? E ele tem muito conhecimento e a gente tem que buscar um pouquinho. Eu vi que tem um cumprimento com as pessoas idosas, assim, em respeito, né? Que é tocar no pé do idoso quando você chega na casa e tocar no peito, assim. Fala um pouquinho sobre esses costumes. Como é que eles conseguem manter esses costumes? O que você acha? Que vai passando de Sim, geração em geração? É o respeito, né? Então, a gente toca no pé do babadi e da matadi. Aí, tá vendo? Ama e mata é mãe também. Di, J-I, no fim, quando coloca o di, é um diminutivo. Então a gente toca no pé do paizinho e da mãezinha. Quando chega... Quando chega e quando sai.
Olha que coisa bonita. É em respeito. Na Índia, o mais velho é o que manda na casa. A palavra final. Todo mundo tem que respeitar o mais velho. Aqui é diferente, né? No resto do mundo, a pessoa ficou idosa, já não serve, já verdade. tá gagá. Não, lá não. Tem que ter um respeito muito grande pelo mais velho. E ele que está comandando. Que mostrava isso no Caminho das Índias. Quando teve a novela no Caminho das Índias, eu não assisto televisão há mais de 25 anos. Nessa época da novela eu já não assistia a televisão. Aí eu fui assistir por causa da novela Caminho das Índias, porque eu nunca tinha ido para a Índia. E ali a autora, a Glória Pérez, ela tentou seguir a cultura mesmo indiana. Então tem muitas coisas que o Lima Duarte falava que são dos textos antigos, de Vedas. Dos Vedas, né? O outro, que era o Pandit, eu não lembro o nome do autor, que fez o casamento lá da Maia, que cortaram o cabelo dele careca, ele também falava todos os textos do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado da Índia. Então eu achei que foi muito bacana aquela novela. Quem quiser assistir de novo, quiser ver um pouco dessa cultura da Índia ali, mostra muito, muito mesmo. E mostra aquela história da Maia, que é verdade. Ela era de uma família rica, né? E hoje em dia já é moderno. Ela transou fora, escondido. Ela teve um relacionamento com um cara. E ela engravidou. E aquilo foi um caos. Ela podia ser jogada na rua. E aí o que eles fizeram? Acharam um marido para ela e casaram ela com outro. Senão ela ia ser jogada na rua. Mesmo ela sendo numa família de grana, rica, com estudo, ela tinha estudo, ela falava inglês, tudo. Ela trabalhava no call center. A Índia hoje em dia é um dos maiores países de call center. A Índia hoje em dia, a medicina é uma das mais avançadas do planeta. Existem exames aqui no Brasil que mandam para a Índia ser analisado. E tem muitos remédios da Índia que estão passando pra gente. Uma cultura de mais de 5.000 anos antes de Cristo. E permanece até hoje, né, Felipe? A Márcia Nagajiro está perguntando aqui sobre por que todos os filmes da Índia, assim, eles estão sempre dançando. É comum aquelas danças, aquela alegria nos casamentos, nos aniversários. Fala um pouquinho assim, por que tem essa... Eles conseguem manter essa tradição, né, Felipe? O indiano, na verdade, é igual o brasileiro. É farrista. É igualzinho o brasileiro. Gosta a gente de forró. Se dá super bem. Tu mal conhece o indiano, ele quer te levar pra casa dele, quer te dar o chai, quer que tu durma lá, quer te dar comida. Olha o nosso chai aqui, ó. Então o indiano é muito da bagunça. E eles adoram dançar. Eles são da música, assim, total. Mas só que tem muitos que cantam muito mal, assim, mas tudo bem. Mas eles continuam cantando. Ali que eu comecei a cantar. Porque eu nasci com essa voz, eu nasci de uma família super música, meu bisavô era maestro, minha avó teve 5 filhos, essa minha avó portuguesa, e todos cantam, e cantam muito bem, e tocam instrumentos, e sempre falavam que eu não podia cantar. Que eu nasci enrolando a língua e falando mole. Então que eu não ia poder cantar, então eu sempre toquei vários instrumentos, eu toco muitos instrumentos. Muitos não, alguns instrumentos. Fala pra nós aí quais que você consegue desenrolar. Eu toco muito, o que você falou, chama ukulele. Ukulele. Que é um violãozinho pequenininho. Tem quantas cordas ele tem? São 4 cordas, é bem simples e bem fácil, todo mundo consegue tocar o ukulele. Parece um cavaco? Parece um cavaquinho, mas não é. O cavaquinho é bem mais difícil, tem mais cordas. O ukulele nasceu no Havaí. Ele é um violãozinho havaiano e com um sonzinho muito gostoso e muito fácil de você tocar, de pegar as cifras. Então eu tive um professor que quando há uns 12 anos veio da Califórnia de volta para o Brasil, 12, 13 anos, e aí ele veio com o ukulele e aí começou a tocar, e aí passou para mim, passou para o outro, hoje em dia todo mundo no yoga toca o ukulele.
Várias legal, pessoas né? tocam ukulele. Ele tem um som havaiano mesmo, né? Indiano O mesmo. meu veio do Havaí porque eu tenho um aluno que é Baywatch lá, é salva-vida lá. E ele é daqui de Santos. Que legal. E ele foi meu aluno em Maresias, ele era um desses bombeiros que eu falei, os bombeiros e surfistas que eram meus alunos, ele era meu aluno lá. E aí depois ele foi morar no Havaí, ele virou, conseguiu ser bombeiro lá, que era o sonho da vida Olha dele. só. E toda vez que ele vem pro Brasil, ele me visita e ele me trouxe um ukulele, que ele viu eu tocando e me trouxe. O meu é bem o sonzinho do Havaí mesmo. Que presente maravilhoso, hein, E Felipe? eu adoro ele, tenho uns ciúmes desse ukulele. Eu toco harmônio também. Harmônio parece um órgão de igreja, parece uma gaita, uma de sanfona. fole, uma sanfona, mas só que é um pianinho assim sentado e você também tem que borrifar o ar. Aí eu toco didgeridoo, que é um instrumento aborígeno da Austrália, que é feito do caule de uma árvore enorme assim. Ah, esse é esse que eu vi num filme. Que parece ele parece um... como se fala? O som parece de navio É. e de boiada, de... O berrante, né? Berrante. Faz pom. E aí ali você pode fazer alguns sons, vai fum, fá, fum, fá, fá, ele vai indo, você vai fazendo a melodia. Eu aprendi esse instrumento porque ele é terapêutico e eu no fim das aulas eu gosto de botar os alunos de bruços e eu passo alinhando os chakras das pessoas, da base da coluna até o alto da cabeça. Olha. E todo mundo sente uma vibração e é muito legal isso. Ele é terapêutico para quem recebe e para quem está tocando também, e aumenta a capacidade do O2 positivo, que o pulmão fica uma beleza. Não pega Covid, eu não peguei Covid. Olha só, aí, tá vendo? A prática do yoga faz você não pegar Covid também, viu? É se autoconhecer, né? Os seus limites, o seu corpo, a paz de espírito. É curioso isso, né? Não ter pego no meio de tanta, né? Quantas pessoas, né? Não peguei. Mas é curioso mesmo. Uma pergunta do Edson Torres aqui, né? Como que esse sistema de castas na Índia, isso interfere nos casamentos? Isso é real mesmo ou é um pouco de fantasia? Eles falam dos brahmas, dos kshatriyas, né? Sim. Dos sudras, dos dalits. Eles têm, ainda existe isso. Lógico que tem aquelas pessoas, os jovens mais que tipo, que se dane e vai seguir a vida dele. Mas os tradicionais existem, os casamentos são marcados, você às vezes não escolhe o seu marido ou a sua esposa, as famílias têm que casar um mapa astral, e se o mapa astral der certo, eles casam, que tem a ver, mesmo monetário, né, mesmo nível e tal. Os casamentos na Índia são muito legais, eu já participei de alguns, eles adoram que a gente vá no casamento, os ocidentais. Né? E são 3 ou 4 dias de festa, e é muito, muito legal, e a época dos casamentos. É a época, não é vou casar em maio, vou casar em junho, não. Então é o mês do casamento. Naquele mês, milhões se casam. Porque eles fazem... tipo aquele casamento comunitário, assim? Não, é assim, ele não tem salão de festa. Então, geralmente, é num terreno enorme, e eles enfeitam esse terreno inteiro. E aí tem várias barraquinhas que eu falo que é igual festa junina, sabe? Mas não é, tudo lindo, assim, tudo lindo, maravilhoso mesmo. E aí tem a barraquinha da comida, a barraquinha da bebida, a barraquinha do não sei o que, os pratos, o músico tradicional mais no canto, a discoteca no outro canto, pista de dança. Olha só. Tem queima de fogos, e aí fazem um palco que o noivo e a noiva, coitado, eles quase não aproveitam a festa. Eles ficam ali sentados em duas poltronas enormes assim, e ficam só vendo. E todo mundo ali na festa. E a noiva na Índia tem que ser de vermelho, né? Não se casa de branco, é vermelho que se casa na Índia. E é muito divertido, porque eles, assim, desde a entrada do lugar, eles fazem uns túneis com flores caindo quase até o chão, tu passa no meio das flores
e eles são meio high-tech, que agora eles estão todos na tecnologia. E aí então nesse túnel, com essas flores caindo, tem as luzes piscando, parece uma balada. Putz, te juro por Deus, não tem o o putz, porque aí é tabla, é música indiana. Mas, geralmente é Bollywood que eles tocam. Tem um ritmo novo que é o Bollywood, que é o cinema deles, né? Em todo filme indiano de Bollywood tem muita dança, e os filmes são muito legais porque traz a essência do ser humano, que é a inocência, né? Nós somos inocentes, né? A gente foi se poluindo com o tempo. Ao longo do tempo. E o que o Felipe está falando aqui é isso mesmo. Os filmes indianos, ele revela a inocência perdida, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente não conseguiu. O mundo inteiro. Mas aqui no Brasil eu vejo assim, esses valores, assim, família, cumprimentar os mais velhos. Foi se perdendo um pouco. Geral, acho que é geral. É humanidade, né? É humanidade. Aí, tá vendo? Fica um convite aí. A yoga, ela tem esse poder de resgatar essa humanidade que a gente aí, ao longo dessa correria de pagar boleto, né, Felipe? A gente está virando máquina de pagar boleto e a gente precisa desacelerar. Fala um pouquinho da importância da respiração, Felipe. Como é que uma pessoa comum que está assistindo aí pode fazer para melhorar a respiração, e o que é a respiração? A respiração é o fluxo vital, né? É a nossa energia. Prana é a energia vital. A gente não vive sem prana, sem essa energia. A pana é a saída do ar. Então, quando a gente inspira, entra oxigênio, e na saída a pana sai gás carbônico. Então é uma troca gasosa muito interessante que tem dentro da gente nessa parte fisiológica do nosso corpo. E quando a gente controla a respiração, a entrada e a saída do ar, botando um ritmo, inspirando no mesmo tempo, expirando no mesmo tempo, a gente vai começando a acalmar a louca da casa. As oscilações da mente diminuem e você começa a ter mais clareza em todas as suas ações. O que acontece? A gente vai meditar. Aí se o cara virar para você e falar, pare de pensar, levanta e vai embora. Esse cara não está com nada, não tem como a gente parar de pensar. A nossa mente é igual ao oceano. Ela não para. O oceano tem dias que as ondas estão grandes e tem dia que o mar está flat. Mas se você chegar na beirada da areia, você vai ver pequenas ondulações. Chua. Tem um movimento ali. Está calmo, mas está em movimento. A nossa mente é igual. Ela não para. Tem dias que está muito agitada e tem dias que está menos. Quando a gente entra nesse fluxo de respiração, inspirando no mesmo tempo, expirando no mesmo tempo, existem vários exercícios respiratórios. Mas só de a gente controlar a entrada e a saída do ar, você vai diminuir as oscilações da mente. Diminuindo as oscilações da mente, você vai criar espaço entre um pensamento e o outro, e vai criar clareza para a sua ação. E aí você vai ter aquele karma bom, porque a reação vai ser boa, porque a sua ação foi feita no presente, consciente. Deu para entender? Olha só, você viu? É isso aí, ó. A yoga tem esse poder, né? De fazer a gente se mergulhar dentro do nosso eu e se reencontrar, se reconectar, né, cara? Porque assim, quando a gente olha para fora, a gente vê o mundo, né? Tem um mundo, tantas... Eu sou um viajante, eu gosto de viajar, eu conheço vários continentes, mas quando a gente olha para dentro, a gente vê um universo. Então a gente tem que olhar um pouco mais para dentro e conhecer e desvendar esse universo interior, essa grande aventura, fazer o turismo interno. Esse que é o grande passo da evolução. E tem que estar preparado, né, Felipe, para poder descobrir os prós e os contras, né? Porque às vezes a gente mergulha dentro da gente e a gente descobre que a gente é muito ciumento, mas que a gente é muito apegado à coisa material. A intenção é de enxergar as sombras. E como desapega? Porque quando a gente olha para fora, a gente não está enxergando as nossas sombras. E todos nós somos feitos de luz e sombra. E se você é muita luz, quem que alimenta, quem produz a sombra é a luz. Então, se eu tenho um foco de luz aqui, uma mão aqui, vai ter a sombra aqui atrás de mim. Nós somos sombras e luz.
Todo mundo. Então esse mergulhar interno, esse turismo interno, é exatamente para você enxergar essas sombras. Enxergar esses ciúmes, essa raiva, esse medo, essa ansiedade, inveja, tudo isso. E a gente a gente só vai conseguir dar um passo à frente quando a gente enxergar que nós somos isso, que nós somos sombra também. Quando a gente enxerga a sombra e dá de frente com ela, encara ela, quando essas sombras vêm aparecer na tua hora do perrengue, na tua hora que vai estar saindo fogo pelas orelhas, pelos olhos, você vai controlar essa raiva, você vai controlar esse medo, vai controlar essa inveja. Você vai ter a condição de falar, ei, fica aí. Calma. Take it easy. É verdade. Hoje a gente conversou com uma figuraça aqui, Felipe Pérez, né? Mestre de yoga aqui em Santos. É uma figuraça que, criou um projeto, inclusive a gente vai falar, convidar, viu, Felipe? Que é o projeto Mahakarma Yoga Santos, que acontece todos os sábados no Quebra-Mar, lá no Emissário Submarino, às 17 horas. E você aí, é o convidado especial. Pode vir com o seu tapetinho, mas se quiser também vir de canga também, né, Felipe? Tudo bem. Pode ficar à vontade, vocês vão ser muito bem-vindos aí. Ele deu uma aula pra gente sobre a importância da yoga nos dias atuais, principalmente nesse cenário turbulento que a gente vem vivendo aí. É um cara altamente qualificado. Eu só tenho uma dúvida só, ele falou que é da culinária, né? Eu queria perguntar alguma coisa referente a isso. Como que você se descobriu na culinária, esses restaurantes? Fala um pouquinho sobre esse lado seu, assim, de Masterchef. Na verdade, eu tenho um restaurante, não sou eu que cozinho. Quem cozinha é o meu sócio, ele que é o chefe. E a gente já tinha um restaurante em Maresias também. E quando eu voltei para Santos, eu voltei para abrir esse restaurante que chama Zuca. Fica ali do lado do Hospital Ana Costa, eu sei, do lado da Avenida Ana Costa. E o alimento é uma nutrição, o yoga é uma nutrição. Então eu continuo trabalhando para o bem ao próximo, entendeu? E eu já desde Maresias a gente já tinha um restaurante, eu gosto muito desse trabalho. Eu dou aula, tenho um restaurante, faço retiro. Esse fim de semana eu tenho um retiro, sexta-feira, sexta, sábado e domingo na praia de Paúba. Eu ainda tenho algumas vagas, é só entrar em contato. Aí, tá vendo? E como é que a gente te contata, assim, o pessoal que está assistindo? No meu Instagram, meu nome é Felipe, tudo com I, é Felipe Pérez, aí entra lá e pede que eu passo o link. É um retiro pra gente sair um pouco, desconectar com o dia a dia, né? Eu falo muito da gramática da vida, né? Porque a sua vida é você que está escrevendo, né? Você é o autor da sua vida, né? O filme, você é o grande sonho dentro você é o grande sonhador dentro do seu sonho. Você produz esse sonho que você está vivendo. Então, na gramática da vida, eu falo que a gente tem que ter as vírgulas, né? Os pontos, pausas, né? Como você está escrevendo o script da tua vida, blá, 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 correndo, trabalho, blá, blá, blá. Se você não tiver uma pausa, você nunca vai conseguir acalmar, né? A louca da casa, você nunca vai conseguir controlar o seu cavalo, né? Então, esses retiros de fim de semana são essas vírgulas que a gente tem, umas pérolas no meio do caminho para a gente acalmar e depois seguir com mais firmeza, né? Firmeza com leveza. E o projeto todo sábado, né? O Sim. Mahakarma Yoga Santos, ali no Quebra-Mar. Para participar também é só chegar, né? Às 17 horas. A escola de vocês do yoga? Na Rua Espírito Santo. Olha o nome, é Shala, né? Que chama. Na Índia, o espaço de yoga chama Shala. Muitas pessoas falam em estúdio é uma coisa americana, né? Então a minha Shala chama Harion Yoga, mas eu chamo ela de Shala Mágica,
Porque acontece toda a magia ali dentro. Né? E ela fica na rua Espírito Santo. Tem tudo a ver, Olha né? que divino isso! A minha Axalá fica na rua Espírito Santo, número 21, que é o mesmo endereço do meu restaurante. A Axalá fica dentro do restaurante. Cara, que legal, foi maravilhoso ter você aqui, Felipe, para conversar com a gente. Nós estamos iniciando, é o primeiríssimo programa, né? Papo na Varanda 013, aqui nesse formato. A gente tem 54 mil seguidores aí no Voz do Povo Santista, Baixada Santista, Grande ABC. A gente vai transmitir também nas nossas redes sociais, mas é um prazer ter você aqui nessa casa histórica. Fizemos um chai, né, pro Felipe aqui, que é um chá, não é o chai lá da Índia, né, mas é de erva cidreira, com açúcar natural também aqui. E, foi um privilégio te conhecer pessoalmente. Obrigado. Ó, namastê, né? Namastê. E fala um pouquinho aí, se quiser se despedir, fala como é que o pessoal te encontra, é isso mesmo, né? Nas redes sociais. Sim, lá no meu Instagram eu sempre respondo para todo mundo, eu sempre estou falando. O Mahakarma também tem um Instagram, que é Mahakarma Yoga Santos. Aí tem o meu Instagram, Felipe, tudo com I, Felipe Pérez. E só perguntar dúvidas, que eu estou sempre em contato com todo mundo, estou sempre aberto. Muito prazer. Ó, obrigado para vocês, estamos juntos, vamos brindar aqui. Ó, foi um prazer, tá? Te conhecer. Ó, sucesso, viu, Felipe? Tamo junto. Forte abraço. Voz do Povo Santista, Baixada Santista, Grande ABC, São Paulo e Brasil. Ó, aqui no Papo na Varanda 013, aqui você tem voz. Tamo junto, forte abraço. Obrigado por assistir. Se inscreva e compartilhe os nossos vídeos.